Queridos, calorímetro. O que é calorímetro? Calorímetro é um aparelho, como tantos outros, que nas pesquisas os químicos e físicos inventaram. Muito obrigado, muito obrigado. Calorímetro é um aparelho no qual é medido o calor liberado. Olha que maravilha! Tudo que nós falamos não é balela não, é tudo comprovado, cara. Senão, não poderíamos dizer mentiras, jamais. Calorímetro é um aparelho no qual é medido o calor liberado numa combustão. O que é combustão? É a reação química entre um combustível com um comburente. O combustível é o mais variado possível. O comburente é o oxigênio do ar. Nesta reação química vai liberar gás carbônico, vapor d'água e calor. Esse calor liberado na combustão é que vai ser medido. Aonde? No calorímetro. Como é que se mede esse calor? Aliás, aonde que é feita a combustão? Se me permite, seja legal comigo e entenda esse meu calorímetro. Eu tenho aqui em azul o frasco de aço. Esse frasco tem que ser de aço, porque aqui dentro, nessa parte em vermelho, vai ser a câmara de combustão. Eu vou queimar o combustível junto com o comburente, fazendo a reação de combustão, aqui nesta câmara, que está em vermelho. Esta câmara vai queimar de que maneira? Você vai colocar um palito de fósforo para começar? Não! A câmara de combustão vai queimar pela ignição de uma faísca provocada pelos eletrodos de ignição. Os eletrodos que vão ser ligados na fonte de energia contínua vai produzir uma faísca. A faísca produzida aqui embaixo vai fazer com que o combustível reaja com o comburente, que estão previamente colocados na câmara de combustão. Claro, quando a combustão acontece, haverá liberação de energia que eu quero medir. Como é que eu meço a liberação de energia? Eu meço a liberação de energia pela variação da temperatura provocada numa massa de água. Meu querido, o calor produzido nessa combustão vai ser passado para água. Dentro desse frasco de aço, temos a câmara de combustão mergulhada na água, cuja temperatura inicial a gente sabe. Sabe por quê? Porque tem um termômetro para medir. A água está, por exemplo, na temperatura ambiente de 25 graus. Quando há a explosão, a liberação de energia esquenta essa água. Então, é medido o calor liberado na combustão pela variação da temperatura provocada numa massa conhecida de água. A temperatura era 25 e vai para quanto? Bom, um detalhe importante, o calor liberado é função também do calor específico. Qual é a substância que vai aumentar de temperatura? A água. Ela aumenta rápido ou aumenta devagar? Eu tenho que saber qual é o calor específico dela. Muito bem. Então, a quantidade de calor liberado será em função da massa. Quanto de água aumentou de 10 graus, por exemplo? Se aumentou de 10 graus, vai depender quantas gramas de água eu tinha para ter aumentado de 10 graus. Portanto, a quantidade de calor liberado é diretamente proporcional à massa. Quanto mais massa aumenta de 10 graus, maior o calor foi produzido. Vai depender também do calor específico. O calor específico é aquela quantidade que é necessária para esta determinada massa aumentar dessa temperatura. Então, o calor específico é também função, o calor liberado é função do calor específico. E, principalmente,
a água que estava a 25 graus antes de queimar o combustível. Depois da queima, de homogeneizar a água, a temperatura não é mais 25, passou para 50 graus. Se passou para 50 graus, eu que tinha 25 graus de início e no fim tive 50 graus, houve um aumento de 25 graus. Quanto maior o aumento de temperatura, foi maior a quantidade de calor liberado. Tranquilo, tranquilo. Só tem um detalhe, venha para o time do fator unitário. Não me venha com regrinha de 3 nessa hora, por favor. Vem comigo. Por exemplo, qual a temperatura final de 1 quilo de água? Opa, quantas gramas de água eu tenho aqui? Eu tenho 1 quilo de água. Eu tenho 1000 gramas de água que vão sofrer aquecimento. Qual a temperatura final de 1 quilo de água que está a 25 graus? Na queima de 2 gramas de hidrogênio. Qual é a quantidade que vai queimar? A quantidade de combustível é o hidrogênio. Por que escolhi o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o combustível perfeito. O combustível hidrogênio não deixa rastros, só deixa energia. Ele, ao se queimar, vai dar água completamente limpa e energia, que é, para cada mol de hidrogênio, serão liberados 286 kJ de calor. Esta equação termoquímica será explicada melhor na próxima aula. Então, quem é o combustível que está aqui dentro, na câmara de combustão? Hidrogênio. Qual é a massa que vou queimar? Vou queimar 2 gramas, que corresponde a 1 mol dessa substância. E, naturalmente, tem que ter, além do combustível, tem que ter o comburente. A água, ela vai permanecer dentro da câmara de combustão. Logicamente, ela tem que ser hermeticamente fechada. Muito bem. Bom, então, eu que tenho a massa de água de 1000 gramas, eu que sei o calor específico. O calor específico do veículo que vai absorver o calor, que nesse caso é água, é o famoso 1 de calor específico. Eu que tenho, então, a massa de água, eu que tenho o calor específico, e o que eu quero? Eu já tenho a temperatura inicial, que é uma temperatura de 25 graus. Onde é que está a minha dúvida? Qual é a temperatura final? Então, vamos à luta. Se a quantidade de calor produzido é MC delta é variação, delta T ou delta teta. Teta é aquela letrinha que se faz assim. Delta teta é a variação de temperatura. Bom, para calcular a temperatura final, aonde é que está a minha dúvida? A minha dúvida está inicialmente nessa diferença. A minha dúvida está no delta teta. Então, vou isolar o delta teta, mandando o MC para o denominador do Q. Então, vamos lá. O delta teta, que é a temperatura final, menos temperatura inicial, será igual ao calor liberado. Já sei qual é o calor liberado para 1 mol da substância. É 286 kJ. Qual é a massa? A massa não é a massa do combustível, não é a massa de quem vai queimar. É a massa da quantidade que vai absorver a energia da queima do combustível. Qual é a massa? A massa é 1 quilo d'água, vou colocar 1000 gramas. E qual é o calor específico? É 1. Então, vamos lá, fatores unitários. O que eu tenho que sumir? O que eu tenho que sumir é o KJ, eu tenho que sumir grama, tenho que sumir caloria, tenho que sumir com graus Celsius. Então, primeira providência. Não é verdade que uma caloria pode ser substituída, pode ser simplificada com caloria? Claro. Se você tem caloria embaixo que veio do calor específico, tu terá que ter caloria em cima.
O Joule recomendado pelo Sistema Internacional para ser a unidade de energia, da unidade de trabalho e da unidade de calor, o Joule é pequenininho, ele vale pouco, comparativamente. São necessários 4 joules para dar uma caloria. Então, Joule é coisa pouca. Se uma caloria são 4,18 joule, 1000 calorias, que é o quilocaloria, vai corresponder a 4,18 quilojoule. Você aumentou de cal para quilocal, aumentou de joule para quilojoule. Então, uma quilocaloria corresponde a 4,18 quilojoule. Eu usei a transformação de cal para quilocaloria, porque agora vou usar o quilocal com kJ. 1 quilocal corresponde a 4,18 kJ. Me permite cortar fora o quilocal com quilocal e permanecer kJ. kJ é esse que vai cortar com o kJ de cima. Percebeu? O segredo é simplificar unidades que nós não queremos mais. A unidade que eu quero no fim é temperatura. E a temperatura, nesse caso, é Celsius. Vai embora caloria, vai embora quilojoule, vai embora quilocaloria. O que ficou? Por enquanto, ficou grama e, grama dos 1000 gramas de água e grama no denominador. Porque aqui em cima, veja, o calor específico é a energia de uma caloria para 1 grama aumentar de 1 grau. Então, o grama é denominador e o grau é denominador. Pois bem, esse grama das 1000 gramas de água vai cancelar com o grama do calor específico. Este grama vai cortar com esse grama. Qual é a unidade remanescente? A unidade remanescente não será mais kJ, porque cortou. Não será mais grama, porque cortou. Não será mais cal, porque cortou. Não será mais o quê? Não será mais nada, a não ser Celsius no denominador. Se o Celsius está no denominador, na resposta, qual será a resposta? Ele, num passe de mágica, passa para o numerador. Este Celsius do denominador passa para cima. E se a única unidade é Celsius e está no numerador, qual é o número? Vamos à luta. Número significa fazer conta. E quais são as contas? Simplificações. Só no fim tu faz uma divisãozinha. Este 1000 com aquele 1000 vai cair fora. Então, mais uma simplificação. A simplificação do 1000 com o 1000. Qual é a conta dificílima de fazer? 286 dividido por 4,18. O resultado das unidades está bem claro. O resultado, em termos de unidade no resultado, é graus Celsius. E o resultado numérico? O resultado numérico será o 286 a ser dividido por 4,18. Esta divisão vai me dar 68,4. 68,4 graus Celsius. É o número do resultado numérico, é o resultado numérico dessa expressão, com a unidade Celsius. Só que este número, este resultado, vem a ser a temperatura final menos a temperatura inicial, cuja temperatura inicial nós já sabemos que era 25. Então, esse 25 da temperatura inicial passará por lado de lá. E a temperatura final, que é a temperatura da água, dos 1000 gramas de água, que absorveu energia da queima, da combustão dos 2 gramas de hidrogênio, será o 68 mais 25, dá 8 mais 5, dá 13, vai 1, dá 25, dá 8, 9. 93,4 graus Celsius. Qual é a temperatura da água no final, cuja temperatura final deu para determinar
esquerda para a direita, a quantidade de calor. Comecemos novamente. Se eu sei que são 1000 gramas de água, eu sei o calor específico. Se eu sei que a temperatura final é 93,4, que a temperatura inicial corresponde a 25, o produto da massa de água que sofreu aquecimento, do seu calor específico e da diferença de temperatura final pelo aquecimento provocado pelo calor liberado da combustão, menos a temperatura inicial, terá me dado quanto? Teria me dado o 286 kJ. Determinou-se a quantidade de calor liberado na combustão através do aquecimento da água dentro do sistema. Sistema esse chamado calorímetro. Tote ao seu dispor.